Então, no nosso espaço feminino de hoje, o nosso tema mudou de dia, né? Quarta-feira estamos com o tema família e agora você acompanha a nossa pauta sobre perdão de pecados com o pastor da Nova Igreja, pastor Maurício Fragali, meu pastor. E aí, pastor, perdão de pecados. Então, eu já tenho conversado aqui com as amigas de casa, com as pessoas queridas que acompanham o programa sobre inclusive preguei sobre isso uma vez aqui, sobre essa incapacidade da gente de estar enxergando esse perdão. Mas eu queria que a gente pudesse voltar de novo a isso, devido à tamanha importância. De onde que vem, pastor, essa incapacidade da gente entender esse perdão de Deus que está como o pão para a gente se alimentar? Acho que é porque é uma coisa tão simples e durante tanto tempo foi tão tem sido tratado como uma coisa tão complicada e fica envolto em tanta tradição, em tantas oculto, debaixo de tanta ideia humana, que as pessoas acabam não conhecendo e entendendo a simplicidade daquilo que a Bíblia fala sobre perdão de pecados. E aí eu acho que é uma coisa que precisa ser resgatada na igreja, o entendimento claro de que nós fomos plenamente, completamente, totalmente perdoados e que não há nenhum tipo de perdão que o homem possa cometer, que não haja perdão da parte do Pai disponível para ser dado, que já foi dado. E o grande drama dessa história não é Deus dar o perdão, esse perdão já foi dado. O grande drama é do lado de cá, o homem receber, tomar posse de um perdão que já foi dado. Aí muito é ensinado de uma forma que as pessoas ficam confusas a respeito, muitas coisas são ensinadas a respeito do perdão e ao invés de esclarecer as pessoas sobre esse perdão simples, acessível, as pessoas ficam confusas e acham que o caminho do perdão bom, eu tenho que ir lá diante da igreja, confessar, descrever o detalhe do meu erro e colocar isso em prato limpo para todo mundo saber. Nisso eu estou perdoado. Esse equívoco que o perdão vem assim, dessa maneira, é o que tem abatido muita gente. É por isso que muita gente diz assim, eu não quero passar por esse vexame, já estou todo comprometido com a dor do meu erro, ainda vou ter que fazer isso, então eu vou sair fora, porque se é assim, eu não quero. Eu acho que esse tipo até de prática vem de uma interpretação errada de textos bíblicos. Eu acho que o que mais chama atenção é quando o Tiago fala sobre confessarmos os pecados uns aos outros. E as pessoas imaginam que isso significa, então, que eu tenho que pegar você para ser a minha big orelha, para ouvir todas as minhas mazelas, ou então eu, diante da igreja, abrir o verbo e dizer tudo o que eu fiz e o que eu não fiz. Quando, na verdade, o contexto de Tiago é quando eu erro com você e eu converso com você para me acertar com você. E não uma coisa que eu fiz num outro contexto e eu vou expor para todo mundo o erro que eu cometi. Eu já vi pessoas ficarem, como a gente costuma dizer, com o filme queimado, porque a pessoa já tinha concluído que tinha cometido um erro, já tinha consertado a coisa toda, mas foi obrigada a ir diante da igreja para confessar, para abrir para a igreja inteira. A pessoa, poxa, o fulano fez isso, queimou o filme do cara, porque aí perde a confiança, perde um monte de coisa, e a pessoa fica literalmente com a sua imagem queimada diante da igreja, quando na verdade o problema já foi resolvido, a pessoa já não está mais na prática daquele erro e já não tinha mais necessidade daquilo. E se leva a esse ponto por uma tradição e não por uma prática necessariamente bíblica. Então, se eu erro com você, a minha conversa é com você. Mas se eu errei com você nisso, eu reconheço, eu sei que eu te ofendi, eu te agredi, e eu fiz assim assado, falei mal de você para fulano ou para ciclano, eu queria te pedir perdão, eu queria que a gente consertasse isso aí. Então é um problema nosso, não é um problema que está relacionado com a igreja. Mas até mesmo nisso, se eu reconheço que errei, diante de Deus esse meu pecado já foi perdoado há muito tempo atrás. Eu estou agora resolvendo contigo a nível humano. Sim. Não, mas o meu perdão de Deus não depende da minha conversa com você. A minha conversa com você depende de eu me acertar com você, eu e você, para que nós estejamos bem os dois, um com o outro e nós dois diante de Deus. E não mais alguma coisa que eu estou impedido de receber qualquer coisa de Deus porque eu não abri para confessar para a igreja que eu errei com a pastora Márcia. Agora, esse
esse caminho da confissão também é muito mal entendido, né? A confissão de pecados é completamente errada, porque a Bíblia, na verdade, ela, em todos os textos que aparece o verbo confessar no Novo Testamento, nas suas diversas conjugações, confissão, confessado, confessar, nas suas diversas conjugações, em todas elas, com uma única exceção, em todas elas, é sobre confissão de fé e não confissão de pecados. Sim. E na única vez em que se interpreta que é confissão de pecados, até nesse texto, na verdade, ele não está falando sobre confissão de pecados, que é 1 João 1,9. Uhum. Então, quando as pessoas olham para aquele texto e pensam que ele está falando sobre confissão de pecados no sentido tradicional, de eu fazer uma lista de todos os erros que eu cometi, dizer para Deus, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, número 1, número 2, número 3 e número 4, eu fiz mais... Até ali, até mesmo nesse texto, não é confissão no sentido de fazer uma lista de erros que eu cometi para Deus. Porque a palavra, o verbo confessar, no grego, no original, eu preciso ir no texto original para entender. No original, o verbo confessar é homologueu. Sim. Homologueu literalmente significa dizer a mesma coisa. E no contexto bíblico, é dizer a mesma coisa que Deus diz. E o que diz o texto de João, no português? Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se eu entender que a palavra que está ali, o verbo que está ali, é homologueu, que significa dizer a mesma coisa que Deus diz, então, literalmente, o texto está dizendo o seguinte: se eu disser sobre os meus pecados a mesma coisa que Deus diz, então ele é fiel e justo para me perdoar e o problema está resolvido. Procura na Bíblia e me diz o que Deus diz a respeito dos meus pecados. Consulte todo o resto do Novo Testamento e me diga o que Deus diz a respeito dos meus pecados. Não tem outra resposta. A única resposta que eu encontro é: ele diz que os meus pecados todos já foram perdoados. Então, se o que é confissão de pecados? É eu dizer sobre os meus pecados a mesma coisa que Deus diz. O que ele diz sobre os meus pecados? Que eu já fui perdoado. Então, na realidade, confessar pecados a Deus é dizer: Senhor, eu realmente concordo contigo. Os meus pecados foram perdoados. Eu tomo essa postura que me tira das costas um fardo de que eu tenho que carregar essa culpa, e eu declaro sobre os meus pecados o que Deus já declarou. Eu fui perdoado, então eu recebo o teu perdão pleno, completo e total. Eu não tenho mais que ficar sofrendo por causa desses pecados, eu não tenho que ficar mais sofrendo culpa, eu não tenho mais que carregar esse fardo, eu não tenho que fazer uma lista, porque eu nem consigo lembrar de todos os pecados que eu possa ter cometido. Se eu for ficar tentando fazer uma lista, vai faltar coisa. Eu tenho que assumir pela fé de que eu fui perdoado dos pecados que eu me lembro, dos que eu não me lembro, das coisas que eu falei, das coisas que eu pensei, das coisas que eu não falei, das que eu não pensei, das que eu não fiz. Eu fui perdoado de todas elas. Eu me lembro agora, para a gente poder trazer um exemplo para você de casa, da mulher que foi pega em adultério. Sim. Aí reuniu-se aquele grupo de pessoas, né, de homens da lei, e eles ali colocaram ela aos pés de Jesus, ali do lado de Jesus, até para comprometer o próprio Senhor. A atenção não era nem ela, né? Era para pegar Jesus ali. No que dependia deles, o destino dela já estava selado, porque eles iam matá-la. Né? Isso. Aí eles colocam o seguinte: bom, ela agora vamos fazer duas coisas, né? Vamos matar ela e vamos pegar Jesus. Vamos pegar Jesus, Então, assim, se ele disser: não, ela pecou e realmente não está certo e tudo mais, a lei manda fazer, aí vamos questionar, aí onde está o teu amor que você tanto fala, né? Uhum. Agora, se ele disser: olha, não pode, tem que perdoar e tal, e aí ele vai contra a lei. Então, quer dizer, ali não tinha escavatória, a coisa estava muito bem feita, né? A artimanha estava muito planejada, muito bem planejada. Mas aí ele entra com aquela que Jesus é demais, né? Jesus é muito engraçado, eu acho ele assim muito engraçado. De vez em quando. Aí ele entra com aquela: pois então, vamos lá, vocês... Quem não tiver pecado aqui pode atirar a primeira pedra. Começar. Aí, nesse momento, eles vão embora, Jesus diz para ela aquilo que é tão lindo e maravilhoso que nos faz entender o perdão dele, né? E aí, cadê os teus acusadores? Quer dizer, ele não veio aqui, ele não está aqui na nossa vida, não vive em nós para ficar esmiuçando coisa. E a luz dele incide, não é, pastor? Sobre o perdão e não sobre o erro. E é engraçado nessa passagem, é que Jesus em nenhum momento questionou o erro dela. Sim. Ele não questionou dizendo assim: não, ela não pecou, ela não... Não, ele assumiu que ela estava errada, que ela estava culpada,
e que realmente não tinha discussão a respeito disso. Ela foi flagrada, Sim. pelo que os homens estavam dizendo, ela foi flagrada em adultério, foi pega em flagrante adultério. Ele não questionou isso, embora ele até pudesse questionar, né? Porque ele podia perguntar, vem cá, vocês trouxeram a mulher, cadê o homem? Sim. Porque ninguém adultera sozinho. Sim. Vocês trouxeram só ela? O homem também deveria ser apedrejado, mas ele não foi trazido, só trouxeram ela. Ok, vocês dizem que ela foi flagrada, eu confio em vocês, ela foi flagrada. Ok, ali diz que ela precisa ser apedrejada, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Sim. Ele não colocou a questão do julgamento, ele não botou em questão se ela estava ou não errada, ele simplesmente disse o seguinte, o meu foco não está no seu pecado, o meu foco não é esse. Eu reconheço que eu olho para você e Jesus não precisaria que ninguém trouxesse provas, porque ele, sendo quem ele era, ele já podia ter uma revelação do Pai de que realmente ela estava toda errada. E certamente que ele tinha essa revelação no seu interior. Mas o foco dele não era o pecado, o foco dele era o perdão. Sim. Então ele disse, olha, se vocês não tiverem pecado algum, podem atirar a primeira pedra. Cadê os teus acusadores? Nem eu, que sou Deus, o Filho de Deus, aquele que teria o direito de te apedrejar porque não tenho pecado algum, nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Quer dizer, o perdão dele foi a força, foi o poder que ele concedeu para que ela não pecasse mais. Ele não disse, vá embora e viva do jeito que você quiser. Vá embora porque eu não estou nem aí para o pecado. O pecado não tem problema nenhum. Não, Jesus sabia que o pecado tem consequências terríveis. Mas ele disse, olha, nem eu te condeno e essa não condenação é que vai te fortalecer para você não voltar a pecar. Isso. É uma passagem Linda. tremenda e tem tanta... a gente está cavando aqui, né, dentro dessa passagem, algumas coisas que estão implícitas e que parece que as pessoas olham e não conseguem enxergar. Porque eu duvido que alguém olhe para esse texto e não crê que Jesus perdoou aquela mulher. Mas na hora de trazer isso para o dia a dia da vida das pessoas na igreja, esse mesmo perdão que Jesus concedeu não flui dentro, às vezes, de contextos dentro da igreja, com coisas até menos graves do que essa mulher fez. E as pessoas acabam sendo vítimas de acusação, de condenação, e elas vivem uma vida de aparência. Aparentemente elas estão bem com Deus, mas no seu íntimo elas estão carregando condenação, elas estão sofrendo às vezes enfermidades, porque aquela condenação está causando distúrbios emocionais, distúrbios físicos, e ela nem abre isso com ninguém, porque ela se sente acusada, envergonhada, e ela não tem coragem nem de debater sobre isso. E a falta de entendimento, então, de quem Jesus é, e a falta de entendimento do que nós nos tornamos nele, é fundamental para a gente definitivamente tomar uma posição diante disso. Eu acho, pastora Márcia, aqui, esses pontos que você está levantando, são pontos fundamentais para a pessoa viver uma vida de fé coerente, Sim. Biblicamente falando. Eu preciso conhecer quem Deus é de fato, não de acordo com tradições, não de acordo com o que livros de teologia possam dizer, ou de acordo com o que eu ouvi falar na esquina, porque fulano pensa, o outro diz. Eu tenho que ir na palavra para conhecer quem Deus é. E já para facilitar o pessoal que está nos assistindo pela televisão, o Novo Testamento, que é a nossa praia, Sim. porque nós somos gente da Nova Aliança, Sim. define quem Deus é de uma forma muito simples, só com 3 palavras. O apóstolo João diz que Deus é amor. É a partir disso aí que eu vou entender quem Deus é, todo o resto, o caráter dele, a vontade dele, o coração dele. Tudo isso eu só vou entender a partir desse princípio simples do Novo Testamento. Deus é amor. O resto vem atrás disso. A outra coisa que eu preciso entender é quem eu sou em Cristo. Se eu não entender, se eu não souber essa minha nova identidade, a Bíblia diz que em Cristo eu sou uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, que eu fui justificado, eu sou santo em Cristo. Se eu não começar a entender essa minha nova identidade, não tenho como entender essa minha nova identidade, a não ser na palavra. Se não for a palavra para conhecer essa minha nova identidade, como é que eu vou conhecê-la? Eu vou ficar na dependência do quê para entender quem eu sou em Cristo? Eu preciso ir na palavra, saber quem eu sou em Cristo, quais são os meus direitos, o que eu posso, o que eu possuo em Cristo. E uma das coisas que a gente possui é perdão pleno, completo e total. Sim. É um dos direitos da nova criatura. Receber perdão pleno, completo e total em Cristo. É uma realidade da nova criação. É uma realidade da nova criação. Que não tem a ver com quem eu fui, não tem a ver com quem eu era,
Não tem a ver com o que aconteceu comigo, o que eu vivi, as práticas que eu tinha, e os hábitos, os vícios e os maus hábitos. Nada disso hoje tem a ver com quem eu fui. As coisas antigas, o apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz isso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou é uma nova criação. As coisas antigas, elas passaram, deixaram de existir. Aí aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, essa minha querida que creu, Jesus é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, isso me dá o direito de ser filha, como está ali em João, capítulo 1, versículo 12, versículo 13, eu sou nascida de Deus, da vontade de Deus. Aí ela pensa assim, os pecados passados, pastor, já foram realmente perdoados, mas e os daqui para frente? Como é que fica? Vai ser a prestação? Esse é um conceito, quando eu entrei, quando eu me converti, eu entendi que, de alguma maneira, me foi dito isso. Eu não posso dizer que foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Um contexto geral de igreja, de alguma forma, me ensinou que do dia que eu aceitei Jesus para trás, estava tudo sepultado, tudo zerado, foi jogado no mar do esquecimento. Daquele dia para frente, aos poucos eu errei aqui, eu confesso, errei ali, eu falo, e Deus perdoa, e a coisa vai à prestação. Aí um dia me caiu a ficha que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, me perdoando, liberando sobre mim o perdão pleno, completo e total, todos os meus pecados eram futuros, porque eu não tinha nascido ainda. Então, quer dizer, se quando Jesus me perdoou plena, completa e totalmente na cruz do Calvário, todos os meus pecados eram futuros, então, hoje, até mesmo os meus pecados que ainda estão no meu futuro, para Deus já são coisa como um passado. A gente só fala sobre passado, presente e futuro porque a gente vive nessa dimensão do tempo. Mas Deus não vive na dimensão do tempo. A dimensão de Deus é a eternidade. E na eternidade, Deus olha para a minha história do fim para o início, e não do início para o fim. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui, porque eu estou aqui tentando ver se eu consigo colocar aqui para a gente poder... Aquele versículo de Isaías 53... Isaías, capítulo 53. Na época de Isaías... Capítulo mais debatido de Isaías, né? E mais conhecido. Na época de Isaías, naquele contexto, ele diz, certamente ele tomou, mas Isaías já estava no passado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus ainda estava longe de nascer, né? Jesus ainda estava longe de nascer, mas ele tomou. Botou no passado. Sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Estava tudo lá atrás. Ele coloca tudo em verbo passado, né? E Jesus não estava nem pensando em nascer também. Né? Estava faltando ainda um tempo, muito menos morrer na cruz, né? Faltava muito tempo ainda. Isso. Mas Isaías já citava, já falava. E, na verdade, a gente está falando de Isaías falava, mas se a gente considera que o livro de Isaías é um livro de inspiração divina, isso é Deus falando. É Deus falando. Colocando esse verbo no passado. Quando Jesus ainda não havia nem nascido. Ele já via os nossos pecados como perdoados, já via as nossas enfermidades como curadas, como já levadas na cruz. Ele já via como uma obra completa, perfeita, feita e realizada. Há, então, a necessidade de se crer corretamente. Na verdade, se eu não creio corretamente, eu nunca vou entender as coisas corretamente e nunca vou viver de maneira correta. Como é que Deus quer que eu viva hoje? Ele quer que eu viva cheio de alegria, cheio de paz. Ele quer que eu viva confiantemente de que Ele está em mim, que Ele está comigo, que Ele me guia, que Ele me leva para caminhos de vitória, que Ele não me conduz para uma canoa furada, que Ele não me leva para um pântano, que Ele me leva para as águas de descanso, que Ele me leva para pastos verdejantes. Essa é a vontade de Deus. Mas como é que as pessoas vivem? Olha, a vontade de Deus é um mistério, a gente não sabe. Pode ser que a gente se dê bem, pode ser que se dê mal, pode ser que a gente seja curado, pode ser que morra, pode ser que a gente prospere, pode ser que vá para um buraco do fracasso. As pessoas vivem como se a vida espiritual fosse uma loteria. De repente, a gente ganha na loteria. E não há diferença de quem... E aí não há diferença entre quem não tem Jesus. Isso. Porque o homem do mundo vive nisso. A vida é uma incógnita. Pode ser que eu me dê bem, pode ser que eu me dê mal, pode ser que, de repente, nessa pessoa essa doença matou. Mas quem sabe em mim, eu tenho aí uma reação qualquer e o meu organismo reage e eu saio bem. O doutor disse que eu tenho 20% de chance. Então, olha, quem sabe eu só faço parte desses 20%.
E o crente, às vezes, parece que está vivendo nessa mesma. Está vendo a palavra de Deus como um jogo de possibilidades. Pode ser que eu prospere, pode ser que eu seja curado, pode ser que eu seja perdoado. Né? E, poxa, tomara. Ó, eu quero só recomendar para você o seguinte, no site da Nova Igreja, que está aí no seu vídeo, enquanto eu estou falando, nós estamos, ali o pastor Maurício, ele está trazendo para a gente 8 pontos para crer corretamente. Nós já temos lá a mensagem que fala sobre conheça quem é Deus e quem Ele é realmente, creia no amor de Deus por você, aprenda a ver como Deus te vê, receba o perdão pleno, completo de Deus e nós vimos no domingo agora que passou, vença as batalhas na sua mente. Esses 5 tópicos fazem parte de uma série de mensagens que exatamente são esses 8 pontos para você crer corretamente. Eu estou aqui incentivando você a estar acessando no site da Nova Igreja essas mensagens e vendo e ouvindo dessa palavra, porque a fé vem pelo ouvir, né, pastor? E está ouvindo e crendo nessa palavra colocada de uma forma simples e abençoadora, faz a diferença. Pastor, sabe, ontem, a gente sempre recebe muito visitante nos cultos, né? Em especial no último culto, a gente faz 4 cultos por domingo, o último é onde aparece o maior volume de visitantes. E uma dessas pessoas veio ontem falar comigo. Ela estava dizendo que era a 2ª vez que ela estava indo lá na igreja, mas ela estava afastada da igreja há alguns anos, ela frequentou outras igrejas, e alguém a convidou para ir à igreja. Ela foi no domingo retrasado e no passado, que foi o último domingo. E ela estava dizendo para mim o seguinte, que ela vinha durante muitos anos carregando um peso de condenação e que ela estava muito triste com tudo, com Deus, com ela mesma, com a igreja. E ela foi lá e nesses 2 domingos ela foi assim libertadora, ela estava se sentindo aliviada, como se alguém tivesse tirado uma bigorna das costas dela. E ela só ouviu 2 domingos, só 2 mensagens que ela ouviu. E, na verdade, eu tenho consciência disso. Deus me chamou para trazer para as pessoas essa mensagem libertadora de que nós não temos que andar mais debaixo do peso de condenação. A fé é um instrumento que Deus nos dá para que nós vivamos uma vida vitoriosa. Deus me levantou para que eu seja esse instrumento de mensagens, para que as pessoas entendam que a fé, ela é real, é um instrumento poderoso. A fé não é um sentimento, não é simplesmente a religião que eu abraço. Qual é a sua fé? Eu sou da fé católica, eu sou da fé evangélica. Fé não é isso. Fé é uma capacitação que Deus nos dá para que a gente viva uma vida vitoriosa em todos os setores. E Deus tem me levantado para que as pessoas ouçam e sejam libertas. Não simplesmente, a que a gente fala de libertação, as pessoas pensam logo em demônios, mas não é isso. Às vezes a gente precisa libertar da religiosidade. Olha, é grande bênção e desse pão que eu me alimento, você sabe que eu tenho que oferecer para você também provar que é grande bênção. Pastor Maurício Fragali hoje com a gente aqui. Pastor, muito obrigada mesmo. Sempre prazer estar aqui. A gente volta já já.